Boa noite, meus irmãos. Estamos de volta na nossa série de estudos da carta de Efésios. E chegando bem próximo do final do capítulo 3, chegamos não só na metade do livro, mas na metade que divide o livro entre águas bem distintas. Enquanto nos primeiros 3 capítulos, Paulo se dedica a estabelecer as bases da nossa fé, a estrutura do pensamento, da doutrina da nossa fé. Nos demais capítulos, que logo nós vamos entrar mais à frente, ele vai contemplar, e daí, em termos práticos, o que isso significa. Como tem que ser as nossas vidas, como tem que ser a nossa vida em termos de comunidade. Talvez você se lembre, no finalzinho do capítulo 1, nós encontramos uma oração ali. E olhamos para aquela passagem das Escrituras e estivemos em busca de aprender com o apóstolo Paulo sobre o que deve ser os nossos pedidos de oração. O fato é que... O fato é que nós não sabemos orar como devemos orar. O que eu podia fazer aqui para acertar a projeção, já fiz. Nós não sabemos orar como convém orar. Veja, quando nós olhamos para Romanos capítulo 8, versículo 26, nos é dito: da mesma forma o Espírito ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja, ele diz objetivamente aqui, nós não sabemos orar como convém. Ou seja, não sabemos, ponto. Por que nós não sabemos? Nós não sabemos por razões diferentes. Eu diria que 2 razões são as principais do porquê nós não sabemos orar. A primeira delas é que quando a gente vem do ambiente das trevas, da distância de Deus, sem conhecer o pensamento de Deus, nós trazemos as nossas pressuposições, nossas crendices, aquilo que nós imaginamos que é o certo, aquilo que nós imaginamos que é orar, e, consequentemente, chegamos para a oração pensando que é somente projetar aquilo que nós pensamos, sonhamos, planejamos. E o nosso coração, ainda marcado pelo pecado, ele não enxerga exatamente o que é oração, nem como fazer essa oração, nem para que essa oração. Então é razoável quando aqui em Romanos capítulo 8, Paulo diz no versículo 26, nós não sabemos orar como convém. Mas há uma segunda razão que eu diria que nos leva a não sabermos orar como convém. É o que nós aprendemos da nossa cultura no ambiente não cristão. Por exemplo, vamos imaginar que você está acostumado lá na vida que você levava antes, com a fé que você tinha, que você precisava, no caso do recurso de santinhos, e através desses santinhos, então, você iria efetivamente fazer suas orações e seus pedidos a Deus. E você chega na igreja e está achando que você continua tendo que orar para santinho. Ou vamos imaginar que você venha de um ambiente em que as pessoas acreditam que as coisas ruins que acontecem na nossa vida são por causa de espíritos maus, as coisas boas são por causa de espíritos bons, e agora cabe a você atrair os espíritos bons e espantar os espíritos maus. Só basta você fazer uma trocazinha, tira o pai de santo e coloca o pastor, está tudo resolvido. Então você vem com essa mentalidade que precede o seu aprendizado da Escritura e, consequentemente, você acaba projetando para a sua oração uma visão equivocada. Então, tanto o seu coração pecaminoso quanto a cultura de onde você vem nos leva a essa condição que, como ele diz aqui, nós não sabemos orar como convém. Então aí faz todo sentido quando nós lemos aquela passagem de Lucas capítulo 11, versículo 1, em que os discípulos vão para Jesus e diz para eles, Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar.
Os próprios discípulos, os apóstolos do Senhor Jesus, eles partiram desse pressuposto que eles não sabiam orar. E que eles precisavam ser ensinados acerca da oração. Então nós também vivemos o mesmo conflito, a mesma limitação, a mesma ignorância, não sabemos orar como convém e nós precisamos aprender a orar. Então eu quero pegar com vocês agora essa passagem das Escrituras, aqui com o apóstolo Paulo em Efésios, em que ele começa a fazer uma oração e durante 3 domingos, nesse e nos próximos 2, nós vamos aprender acerca dessa oração. Hoje eu queria olhar com vocês para os versículos iniciais dessa passagem, mais especificamente o versículo 14 até o início do versículo 6, e aprendemos algumas questões básicas, porque a oração, ela é fundamental. A oração é o principal meio que os filhos de Deus têm de se comunicarem e se relacionarem com Deus Pai. Agora, quando nós lemos essa passagem que nós vamos considerar hoje, à noite, nós vamos nos deparar com uma realidade que o texto pode trazer algumas dúvidas e algumas perguntas ao seu coração. Então eu gostaria de fazer algumas perguntas que requerem respostas objetivas e com essas respostas nós possamos crescer no entendimento de como orar. Então, quais são essas perguntas? A primeira pergunta que eu quero considerar com vocês aqui é o que ele falara antes. Veja, logo no início do capítulo 3, se você observar lá, no versículo 1, Paulo diz assim: por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios, ele ia continuar dizendo aqui, por essa razão eu vou orar, por essa razão eu oro. Mas Paulo deu uma desviada no texto que ele ia escrever aqui, e ele deu uma divagada no versículo 2 até o versículo 13, sobre um assunto relacionado com o que ele falou antes, mas fugindo daquilo que ele estava começando a fazer. Se você já teve a experiência de repente, estar no seu tempo de oração e perceber que você sumiu da oração, você nem lembra que você estava orando. Paulo também fez isso. No versículo 1 ele vai entrar no assunto da oração, no versículo 2 ele dá uma desviada, e aí no versículo 14 ele volta para o assunto. Veja lá, por essa razão ajoelho-me diante do Pai. Então veja que o fato de ele orar está relacionado com aquilo que ele havia falado antes. Antes, na verdade, do versículo 1, que é quando ele já tinha a intenção de começar a sua oração. Por isso, no versículo 1, ele diz, por essa razão. No versículo 14, ele vai voltar a dizer, por essa razão. E, na verdade, eu entendo que ele está se referindo aqui ao que ele disse no capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 22. O que ele desenvolve ao longo do capítulo 2, entre o versículo 11 e o versículo 22, é a matéria, é a razão que o leva a orar. Qual é a importância disso? Primeiro vamos ver o que é que estava incluído nos versículos 11 a 22 do capítulo 2, para sabermos então qual é a importância disso em termos de oração. Vamos lembrar aqui. No versículo 13 do capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, vocês que estavam distantes, vocês que estavam bloqueados, não podendo mais chegar até Deus, ele diz ali no versículo 11, vocês foram aproximados, versículo 13 mais especificamente. Ou seja, ele está olhando para a nossa história, e a história de todo ser humano é essa, ele vive longe de Deus, sem ter acesso a Deus. Mas acontece que Deus providenciou para que nós tivéssemos como chegar até Ele, agora temos acesso a Ele, antes tinha um bloqueio, agora a porta foi aberta.
No versículo 15, ele vai dizer que das pessoas que chegaram até Cristo, entendendo que Cristo morreu e pagou na cruz os pecados, ele resgatou essas pessoas e com essas pessoas ele fez um novo grupo, uma nova sociedade chamada de igreja, que é a reunião de todos aqueles que entenderam, reconheceram e se subjugaram ao Senhor Jesus Cristo. Creram nele, desfrutam da salvação. Essas pessoas foram inseridas num projeto que Deus tem, que é a sua igreja. No versículo 18, ele diz que nós fomos pacificados com Deus. Pouco antes, ainda no capítulo 2, no versículo 3, ele disse: nós estávamos debaixo da ira de Deus, destinados à ira de Deus. Nós éramos filhos da ira. Isso significa, o que nós merecíamos era a expressão de indignação de Deus, porque as nossas vidas e condutas não eram compatíveis com as exigências de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, quando veio naquela cruz, ele carregou sobre si as nossas culpas, carregou sobre si o castigo digno das nossas culpas. Nós fomos pacificados, não temos mais dívida com Deus. Então, comece a ver o desenvolvimento dessas ideias. Fomos aproximados, fomos inseridos nessa nova sociedade que Deus criou, fomos pacificados, podemos chegar até Deus sem medo, sem nos sentirmos ameaçados. No versículo 19, então, ele diz: nós fomos feitos, tornados cidadãos celestiais. No mundo antigo, um indivíduo que não tinha cidadania romana era considerado como alguém que não fosse gente. Agora nós temos cidadania, temos uma identidade, temos uma pátria maior na qual pertencemos. E o fato de sermos essa pátria maior nos dá um novo status. Nós estávamos alijados do reino de Deus e agora nós estamos dentro desse reino e temos cidadania. Mais intensa e mais intimamente ainda no versículo 19 ele diz: nós nos tornamos, fomos feitos família de Deus. Imaginem, nós éramos considerados inimigos, passíveis de receber toda a ira de Deus, mas por causa do Senhor Jesus Cristo e pelo Senhor Jesus Cristo, agora nós fomos trazidos para o ambiente mais íntimo de Deus, a sua família. Sentamos à mesa com o mesmo Pai que é Deus. E por fim, no versículo 20, ele disse que nós somos santuário e habitação de Deus. Vejam, da perspectiva que Paulo vem desenvolvendo nessa carta, ele nos considera como se fôssemos pedras. Pedras, ainda que vivas, com as quais são construídos, ou é construído um templo, uma casa em que Deus habita, em que Deus está presente. Então, agora que recebemos toda essa quantidade de bênçãos que ele nos diz aqui, ele diz: é por essa razão que eu oro. É por essa razão que eu estou me colocando de joelhos, ele diz. O que eu quero destacar aqui para vocês é que a oração que Paulo faz aqui no capítulo 3, a partir do versículo 14, é uma oração que traz uma reação. Não é uma proação. Você pode, vislumbrando certas circunstâncias e fatos que você conhece e que estão diante de você, você já pode fazer algum exame. Digamos que você tem que fazer um exame de saúde, que o resultado desse exame de saúde pode ser meio crítico. E aí você ora para Deus e pede para as pessoas orarem por você. Olha, eu vou fazer um exame. Quando uma pessoa me pergunta assim, quando vai fazer um exame de saúde, eu fico me perguntando o que a pessoa quer que eu ore. Que no exame saia absolutamente a verdade do que está acontecendo, ou se ela prefere ouvir que não tem nada, mesmo que não seja verdade. De qualquer maneira,
Quando antes do exame você está fazendo um pedido de oração, ou orando, você está pedindo proativamente. Você não sabe o que vai acontecer e você já ora antecipadamente, tentando pavimentar o caminho melhor para você no futuro. Mas a oração de Paulo aqui é diferente. Ele não ora se antecipando alguma coisa que vai acontecer. Ele ora em função de uma compreensão, de uma percepção que ele já teve. Paulo, iluminado por Deus, inspirado por Deus, ele coloca essas verdades nas Escrituras, e quando nós ouvimos essas verdades nas Escrituras, devemos ter a mesma reação dele, na medida em que ele, ao entender, orou, eu diria, na medida em que nós entendemos o que o apóstolo Paulo fala, nós temos que orar. Ou seja, eu estou defendendo aqui que a nossa oração seja principalmente reativa. Você já esteve na situação em que você está orando e de repente você se depara com uma consciência de que você não tem muita coisa pelo qual orar? Falta conteúdo. Eu quero dizer, se falta conteúdo pelo que orar, eu quero sugerir que você associe a sua prática de oração seguida à sua prática de devoção na palavra. Você tem seu tempo pessoal lendo as Escrituras. Reaja ao que você está lendo. Você tem um tempo na classe de escola bíblica em que você está aprendendo algumas verdades, ou aqui no culto. Eu queria propor para você que você, na sequência, estivesse orando. Então vejam, na medida que você tem uma compreensão do que as Escrituras falam, você ora em função daquela nova compreensão. Então você descobre ali que Deus pacificou-nos, que Deus me deu acesso a Ele. Você pode reagir com Deus dizendo, Senhor, eu quero te agradecer. Eu merecia todo o castigo justo do meu pecado. Mas Cristo morreu por mim, não tem mais pecado, não tem mais culpa. Eu quero te agradecer por isso. Senhor, a propósito, eu queria colocar diante do Senhor alguns nomes de pessoas que ainda não conhecem essa verdade do Evangelho. Eu quero orar por pessoas tais e tais. E você segue no texto e descobre que foi Deus que constituiu a sua igreja, um plano que já estava estabelecido no seu coração antes dos tempos eternos. E aí você pode de repente falar, Senhor, eu tenho tido uma atitude tão errada com respeito à igreja. Eu quero que o Senhor limpe isso do meu coração. Quero te pedir que o Senhor me dê uma visão da igreja como o Senhor idealizou. Senhor, me ajuda a servir para que a tua igreja seja o que tu queres que ela seja. A propósito, Senhor, eu identifico lá alguns irmãos com os quais eu não tenho grande simpatia. Eu quero orar por eles, que são da mesma igreja que eu. Vejam, isso é uma oração que ela é mais reativa do que proativa. É uma oração que tem como base, que tem como piso para nós a revelação de Deus, a palavra de Deus. Então o que eu estou querendo colocar aqui é que nós devemos, antes de mais nada, antes de jogar nossas palavras ao vento como se fosse uma oração, que nós baseássemos a nossa oração nas razões que Deus apresenta quando a gente lê as Escrituras e percebe o que elas falam sobre qualquer assunto. Se você quer assunto para ter na sua conversa com Deus, abra sua Bíblia, vá aprender. E aqui você encontra material para arguir, para questionar, para pedir, para louvar, etc, etc. Então a primeira pergunta que nós estávamos fazendo aqui era a pergunta, o que deve ser a base da oração? O que é a razão que ele diz aqui no versículo 14? Mas a segunda pergunta para a qual eu chamo sua atenção aqui é, qual é a posição certa de orar?
Eu digo isso porque, vejam, aqui no versículo 14, dependendo da tradução que você tem aqui, você vai encontrar, por exemplo, por esta razão, ajoelho-me diante do Pai. Há traduções que dizem, por essa razão oro. A bem da verdade, o verbo orar não está no versículo 14, não aparece aqui. A conclusão da oração vem a partir disso. Ele se coloca de joelhos. Isso é uma figura de linguagem, metonímia, em que uma figura comunica uma outra coisa. E estar de joelhos é uma maneira de orar. Isso aqui não é a maneira de orar. Alguém pode orar de joelhos com uma atitude de reconhecimento que está diante de alguém bem maior. Estar de joelhos era reconhecer a autoridade de quem estava diante dele. Era uma postura de reverência e de honra. Mas ao longo das Escrituras, nós vamos encontrar posições diferentes em que as pessoas oravam. Nós vamos encontrar pessoas que oram em pé. Aliás, essa é a principal ocorrência que aparece nas Escrituras. As pessoas orando em pé. Mas também encontramos nas Escrituras pessoas orando deitadas no chão. E nós encontramos nas Escrituras pessoas que colocam a sua cabeça entre os seus joelhos, sentados orando. Então eu identifico, quando eu olho para esses textos diversos, que não existe uma posição certa. Você pode orar de joelhos, de pé, deitado, sentado. Você pode orar dirigindo o seu carro. Mas se você associa oração a fechar os olhos, não faça isso. Vejam, com as orientações que nós temos nas Escrituras, nós encontramos aqui todo tipo de oração para toda ocasião, mas que tem um propósito de fazer com que a oração, mais do que sejam eventos na nossa vida, seja sim a respiração do nosso dia a dia. Por exemplo, quando nós vamos em Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6, diz assim, o Senhor Jesus dizendo, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Ele está tratando aqui de corrigir um erro de pessoas que oravam com o objetivo de serem percebidas. Percebidas porque oram bem, porque oram bonito, porque são eloquentes. Ele diz assim, olha, não ore para ser visto. Não ore para ser reconhecido. Então ele dá a orientação do que deve ser feito no versículo 6, quando ele diz, mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então há circunstâncias, há ocasiões que, para ninguém se impressionar com a sua oração, ou para que você não passe nenhuma imagem que você queira passar para as pessoas, é melhor que você entre no seu quarto, feche a porta. Ali você ora em secreto. Então há espaço sim para nós orarmos no secreto. Mas também vamos lembrar da passagem de 1 Tessalonicenses capítulo 5, curtinha assim, que Paulo diz no versículo 17, orem continuamente. É lógico que isso aqui não é a base bíblica, juntando com a passagem de Jesus, que você tem que ficar o tempo inteiro dentro do seu quarto. Sua esposa não precisa bater na porta do seu quarto, ou seu marido não precisa bater na porta do seu quarto, você fala, não atrapalha, eu estou orando. Continuamente. Não, ele está falando aqui de nós desenvolvermos a prática, de termos no nosso dia a dia, em cada evento e situação,
essa perspectiva da presença de Deus conosco. E diante dos diversos inputs que nós temos no nosso dia a dia, seja da vida, seja do andar com Deus, do aprendizado com Deus, nós estamos conversando com Ele. De repente você recebe uma má notícia, como a tragédia ocorrida em Portugal, em que dezenas de pessoas morreram queimadas nesses dias. E você pode orar: Senhor, alivia o sofrimento daquelas pessoas que lá estão. Você pode ouvir o problema de alguém se queixar do momento em que está vivendo, e você pode transformar aquela informação em: Senhor, me dá a oportunidade de ser uma bênção para essa pessoa. E aí você está lá no seu ambiente de trabalho, quem sabe você seja um professor, uma professora, e você identifica ali uma criança que dá uma dor de cabeça para você tremenda. Você fala: Senhor, eu nem sei qual é a causa que leva essa criança a ser tanto problema assim. Me dá sabedoria para perceber, me dá a oportunidade de expressar amor, me dá a oportunidade de ser um instrumento na vida dela. Você não precisa ter uma boa memória ou anotar num papel para quando você entrar no seu quarto, você orar por isso. Como que a gente ora? Fique à vontade, de pé, de joelhos, deitado, com a cabeça entre os joelhos, sentado no seu carro, no ambiente do seu trabalho. Transforme esse tempo um tempo de conversação com Deus. Assim nós caminhamos para a nossa terceira pergunta. A terceira pergunta que eu quero colocar com vocês e talvez a questão que eu quero mais me ater com vocês nesse momento, é: a quem nós oramos? Veja, o texto, versículo 14 mesmo, antes de passarmos para os demais, ele diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. E no versículo 15 ele diz: do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Alguns estudiosos entendem que o apóstolo Paulo está fazendo um trocadilho aqui entre pai e família. A palavra para pai aqui nesse texto é a palavra patera. E a palavra para família é a palavra patria. Duas palavras que nós temos o correspondente em português quando pensamos em paternalidade e quando pensamos em pátria. Paulo está olhando aqui dizendo: nós estamos dirigindo a nossa oração ao Deus Pai. Ao Deus Pai. Agora, vejam, no Antigo Testamento, raramente Deus era chamado de Pai. No Novo Testamento, ao contrário, raramente Deus não é chamado de Pai. Ele é sempre chamado de Pai. E aqui, embora ainda que em Efésios capítulo 3, versículo 9, apareça uma declaração que Deus foi quem criou todas as coisas, e alguns consideram que aqui como Pai, que significa que Ele deu origem ao universo, deu origem a todas as espécies, deu origem ao ser humano, que isso seria o conceito de Pai. Mas veja, em toda a literatura do apóstolo Paulo, sempre que ele se refere a Deus Pai, ele está falando não sobre o Criador de todas as coisas, mas ele está falando sim sobre aquele que é o Pai daqueles que chegaram a Cristo e por meio de Cristo foram feitos família de Deus. E quando ele fala disso, como li ainda agora, de quem recebe o nome toda a família nos céus e na terra. A compreensão então seria que Paulo, ao escrever sobre isso, ele já está percebendo, ele já reconhece que existem filhos de Deus que já não estão mais na terra, estão no céu. Nas últimas semanas, talvez tenha sido a maior incidência ao longo da minha vida de estar num funeral com irmãos por conta de um irmão em Cristo que deixou de estar
conosco aqui na terra e agora está no céu. Nessa semana, nosso irmão Nelson faleceu. E 12 dias atrás, eu estive na casa dele para conversar com ele. Ele estava dormindo, deixamos ele dormir. E tempos depois, a Roberta me chamou ao telefone e falou: Fernando, meu pai quer falar contigo. E na minha conversa com ele, ele teve 3 coisas que ele quis me dizer, mas a segunda delas é que eu destaco assim. Ele disse assim: Fernando, até breve. Estou te esperando lá. Passou assim um pensamento na minha cabeça: será que ele viu a escala de morte aí? Eu sou um dos próximos. Essa visão tão clara de que partindo daqui ele estaria com o Senhor. Então eu entendo que quando o apóstolo Paulo coloca aqui, nesse versículo 15, toda a família nos céus e na terra, isso inclui aqui que nós dirigimos a esse Deus, que é o Pai daqueles que hoje ainda estão vivos e chegaram a Cristo, mas também daqueles que já partiram e estão diante dEle. Então a nossa oração, veja, é para o nosso Pai espiritual, Deus Pai. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, versículo 9, Ele diz: vocês, ensinando como orar, vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu. Ele estava ensinando, a nossa oração deve ser dirigida ao Pai. E quando nós olhamos nas páginas do Novo Testamento, seja no livro de Atos, as narrativas, seja nas cartas, as mensagens dos apóstolos, o que nós vamos ver é o quê? A prática dos apóstolos era orar para o Pai. Então vejam, todos nós, quando nós vamos em oração, nós não vamos atrás ou dirigir nossa oração para ninguém menos que seja o Deus Pai. Agora, quando nós pensamos em termos de paternidade dentro da carta aos Efésios, isso aqui ganha uma quantidade de cores intensas que cabe a nós observarmos isso. Vejam, nós já vimos isso lá atrás, no capítulo 1, versículo 5, diz que nós fomos predestinados para a adoção de filhos. Nos tempos eternos, Deus já planejou que nós seríamos seus filhos. No versículo 17, quando ele faz a oração no capítulo 1, ele chama esse Pai, ele chama de glorioso Pai. E no capítulo 2, versículos 18 e 19, ele diz: nós temos acesso ao Pai. E no versículo seguinte ele diz: nós somos membros da família de Deus. Então o conceito de paternidade divina nessa carta, ela é intensa. Nós fomos chamados e escolhidos para sermos adotados como filhos. Nós somos membros da família de Deus, somos filhos de Deus e de um Pai que é considerado glorioso. E para a gente ter mais consciência da glória desse Pai a quem nós buscamos em oração, eu queria que a gente ganhasse um pouco da grandeza e da beleza desse Pai que é Deus, diante de quem nós nos colocamos para orar. Em primeiro lugar, vejam, na sequência do nosso texto, Efésios capítulo 3, 14, ao início do 16, veja que no início do 16 ele diz assim: oro para que com as suas gloriosas riquezas, esse Pai glorioso a quem oramos, ele é marcado por ser rico, por ser glorioso, por ser exuberante. O que é que marca a glória de Deus? Nós poderíamos lançar mão de tantas revelações sobre isso dentro das Escrituras, mas eu diria que as que nós temos em Efésios, elas são suficientes e o bastante para a gente passar voando
nesse tempo que nós temos aqui. Quero destacar algumas coisas. Veja, no capítulo 1, no versículo 7, ele diz: segundo a riqueza da sua graça. Dentre a gloriosa riqueza de Deus está o quanto Ele é gracioso, o quanto Ele é paciente com a gente, o quanto Ele é bondoso conosco, o quanto Ele é predisposto naturalmente a Ele, a nos fazer o bem mesmo que nós não merecemos. No versículo 8, diz que Ele derramou abundantemente, ou seja, esse Deus é generoso. No caso aqui, Ele derramou abundantemente o entendimento da sua mensagem. Mas veja aqui, eu quero focalizar esse aspecto. Deus é generoso. Generosidade é sua marca. Nosso Deus não é mão de vaca, não é pão duro. Ainda no capítulo 1, versículo 18, diz que é riqueza da glória da sua herança. A ideia é que nós que antes não tínhamos nenhum valor, estávamos alienados dele e não podíamos nos aproximar dele, agora fomos atraídos para ele, fomos salvos por ele, preparados por ele e hoje ele nos considera sua herança. Ele nos considera de valor. Os alemães têm uma maneira de tratar suas crianças curiosa. Desculpem a pronúncia aqui, os alemães presentes, mas é normal ver pessoas da comunidade alemã se dirigir a seus filhos chamando de Schatzi. E a ideia da mensagem é tesouro. É natural um pai, uma mãe, considera seus filhos um tesouro. Essa é a mesma ideia. Deus nos trata como um tesouro, Ele considera-nos como herança. No versículo 19, fala da suprema grandeza do seu poder. E no versículo 21, ele vai dizer que ele está acima de todo principado e potestade. Não tem nenhum nome que se equivale ao dele. Ele está acima de todo nome. O seu poder é absoluto. Não existem restrições a ele. Não existem impossibilidades para Deus. Se existisse impossibilidade, seria somente o seu caráter. Esse Deus não é possível pecar, porque isso não é compatível com a sua natureza, com a sua realidade. O que mais que Ele é rico em glória? No capítulo 2, olha o versículo 4 e o versículo 7. No versículo 4 ele diz: Ele sendo rico em misericórdia. O que seria de nós se Deus não renovasse constantemente a sua misericórdia, a sua compaixão? Mas o nosso Deus glorioso, a sua glória se caracteriza pela sua imensa misericórdia. A seguir, ainda no versículo 4, ele fala: o seu grande amor. Ele não fala só de amor. Esse Deus é rico em misericórdia. Esse Deus é grandemente amoroso. No versículo 7 ele vai dizer então, qual a suprema grandeza, suprema riqueza da sua graça em bondade. Esse Deus é extremamente gracioso, bondoso conosco. Quem é esse Deus? Esse Deus é o seu Pai, é o meu Pai. É o Pai de todos aqueles que vieram por meio do Senhor Jesus Cristo a Deus. E por termos chegado a Deus por Jesus Cristo, nós fomos feitos filhos de Deus. E agora nós somos chamados a orar a esse Pai, cheio de glória, misericórdia, poder, bondade, graça, amor. É a esse Deus que nós nos dirigimos. Nós nos dirigimos a Ele por conta do que Ele já fez conosco. Nós nos dirigimos a Ele em qualquer posição, seja de pé, seja sentado, de qualquer maneira, nós nos dirigimos a Ele.
Meus irmãos, passando para a minha conclusão da minha mensagem. A pergunta então que fica para nós é: a quem você está se dirigindo nas suas orações? Não creio que careça aqui maiores esclarecimentos a quem especificamente nós devemos dirigir nossas orações, mas eu diria mais especificamente o que você conhece desse Deus e Pai a quem você se dirige. Conforme lemos aqui, nós sabemos que o que caracteriza o nosso Deus é a sua imensa bondade, misericórdia, graça, amor, que nos acolheu, nos transformou em alguém de valor para Ele. Nós estamos na mira do plano de Deus. Fomos feitos pessoas com valor e temos a nossa garantia de vida eterna com Ele. Temos a sua presença e companhia conosco enquanto estamos aqui. E temos a certeza de que quando partimos para outra vida, Ele continuará sendo nosso Pai. Numa relação muito mais estreita e íntima, mas sendo nosso Pai. A quem você tem se dirigido? Pode ser que alguns de vocês prefiram orar ajoelhado, outros em pé. Fica a seu critério. A Bíblia não define qual é a forma que você tem que orar. Mas você tem que orar baseado no que esse Deus tem feito, no que esse Deus tem revelado, do seu plano falado, do seu projeto que envolve cada um de vocês. Essa é a oração. Assim, meus irmãos, temos um desafio tremendo aqui. O desafio de aprender a orar. Como eu disse, serão 3 mensagens relacionadas com oração, baseada a partir do versículo 14. Hoje eu queria que você só pensasse nesse aspecto, de que a nossa oração tem que ser uma resposta àquilo que a gente aprende de Deus. Que a nossa oração deve ser feita sempre, e em certas ocasiões pode ser de joelho, ou de pé, ou deitado, ou cabeça entre as pernas, mas também pode ser quando você está dirigindo, ou sentado na sua mesa, no seu ambiente de trabalho. A sua oração é voltada para um Pai cheio de generosidade, absolutamente bondoso, e que quer o nosso bem. Postas essas bases, eu pedi para a Lil trazer aqui para nós alguns princípios, alguns pedidos que devem reger o nosso tempo de oração nesse momento. Com essa base de como orar, nós vamos estabelecer nossos padrões de orar, tanto aqui no nosso ambiente, quando voltarmos para a nossa casa. Que Deus os abençoe. A quem estamos nos dirigindo quando oramos? Com quem estamos falando? Com aquele que conhece os nossos corações, com o Criador dos céus e da terra, com o Pai glorioso? A quem estamos nos dirigindo quando oramos? Ao Deus onipotente? A Bíblia fala que o Senhor está perto dos que o invocam em verdade. O que nós temos feito com tudo isso que temos ouvido, domingo após domingo, com aquilo que temos lido e aprendido nas nossas devocionais, nos nossos estudos individuais? Essas coisas têm moldado as nossas petições, os nossos clamores, os nossos anseios? Devemos orar para que esse Deus glorioso transforme a realidade da oração em nossas vidas. Então, hoje, individualmente, na posição que você preferir, nós vamos primeiro orar para que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, para que enxerguemos de fato quem Ele é, o seu poder, a sua glória, a sua majestade. Em segundo, vamos orar para que tenhamos humildade, sabendo que Ele é Deus, e persistência, porque sendo Ele Deus, Ele pode todas as coisas. E terceiro, vamos orar para que a intenção
do nosso coração ao orar, seja que sejamos transformados em verdadeiros seguidores e imitadores de Cristo. Que o Senhor transforme a realidade da oração em nossas vidas. Individualmente vamos orar agora e depois continuaremos em oração com a música que vem a seguir. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós pedimos, Pai, que nós possamos de fato caminhar sempre contigo, Senhor. Que a gente entenda que a Sua palavra tem que ser o nosso alimento diário, Senhor. O nosso pão, Senhor. Que a gente tenha cada vez mais de Ti, que essa igreja seja conhecida pela Sua oração, Senhor. E que de fato o Senhor encha cada vez mais cada um de nós de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.